Bom dia a todos. Vou falar um pouquinho do xanoma intramedular, um caso que a gente operou lá no nosso serviço, e fazer uma revisão breve da literatura. O xanoma intramedular são lesões que apresentam 0,3% de frequência dos tumores intramedulares. Ela tem uma predileção maior em homens em relação às mulheres. A idade média no diagnóstico é 44 anos, variando de 12 a 75, mais comum na região cervical, seguida da região torácica e lombosacra. Sintomas iniciais mais comuns variam de dor, a depender do nível dessa lesão, com irradiação bilateral, alterações de sensibilidade e disfunção esfincteriana. O tempo médio do início dos sintomas até o diagnóstico tem uma variação de 3 meses a 12 anos. A ressonância ao padrão ouro deve ser realizada para delinear a extensão dessa lesão, diferenciar a medula do edema. Geralmente ela é iso ou hipointensa no T1 e moderadamente hiperintensa no T2. A tomografia apresenta um aumento do diâmetro anteposterior, mas ela isoladamente não auxilia muito no diagnóstico. O anátomo patológico, todos nós conhecemos, a diferenciação entre as fibras de Antoni-A, que são células mais fusiformes, compactas, e Antoni-B, que são com uma matriz mais frouxa, os prolongamentos não orientados e os núcleos mais ovalados. O tratamento ideal seria a ressecção completa da lesão. Mas por que surgem essas lesões no compartimento da medular? Como a gente sabe, as células de Schwann são do sistema nervoso periférico, mas existem algumas hipóteses que variam desse deslocamento dessas células durante o desenvolvimento embrionário, ou elas originariam das células que circundam as fibras nervosas, ou que se estendem entre os plexos nervosos perivasculares. Também existe um possível crescimento nas células de chuva das raízes dorsais. Nosso relato de caso é um paciente masculino, 64 anos, que relatou queixa de perda de força nas pernas, que na verdade iniciou com uma parestesia em pé esquerdo em junho de 2017, que evoluiu com uma piora do quadro. Na sequência ele evoluiu com uma dorsalgia e lombalgia em setembro de 2017. Um mês antes da consulta ele evoluiu com uma paraparesia e poucos dias antes da consulta ele tinha retenção urinária e fecal. A história médica pregressa dele, ele relata que há 33 anos atrás ele foi diagnosticado com tumor intramedular, apresentando sintomas semelhantes na época, foi submetido à ressecção e considerado curado, não realizou nenhuma quimio ou radioterapia como tratamento adjuvante. No exame físico dele inicial, ele tinha uma força muscular grau 13 em membro inferior esquerdo e 2 em membro inferior direito, hipoestesia em ambos membros, reflexos grau 1 e tinha ausência de sinais de liberação piramidal. Essas são as imagens da ressonância pré-operatória. A lesão aproximadamente entre o nível de T6 e T7. Ele já tinha uma laminectomia prévia, corte axial. E essa é uma ressonância de 6 meses do pós-operatório. O HE evidenciou uma proliferação mesenquimal fusocelular e a imunohistoquímica foi positiva para a proteína S e o sócus colágeno tipo 4. Foi feita análise em 2 laboratórios, confirmando o diagnóstico do schwannoma. Esse é um vídeo de 6 meses do pós-operatório dele. Durante o intra-op ele evoluiu com uma piora do déficit, mas após a intensificação da fisioterapia ele apresentou uma melhora do quadro. Nós sabemos que o schwannoma intramedular é uma patologia rara, temos 70 casos registrados na literatura com ausência de facomatose associado. A maioria dos casos apresentaram melhora no período pós-operatório, mas poucos casos têm um follow-up longo, no máximo de 6 meses na literatura. Também há relatos que existe um bom plano de clivagem que facilita uma ressecção total nesses casos. A diferenciação do diagnóstico, tanto no período pré-operatório como transoperatório, é muito difícil. A maioria desses schwannomas também não teve um segmento para a gente conseguir dizer se a taxa de recidiva é alta, né? O que a gente pode concluir que ele tem um tumor de crescimento lento, benigno, que embora a ressonância permita uma boa avaliação, a gente não tem nenhum sinal pacnomônico que ajude a gente a fazer esse diagnóstico,
mas ele deve ser considerado talvez em pacientes que tenham uma lesão intramedular cervical torácica, em paciente de uma meia-idade com a dor crônica. Né? A gente sabe que, como disse, é uma patologia rara e talvez essa taxa de recorrência dela pode ser um pouco maior que a literatura sugere para a gente. Obrigado.